hidratação capilar é uma mentira, é É uma mentira que veio um tanto mito. da parte do... Foi uma mistura aí, não se sabe quem começou primeiro, se foi o povo ou se foi a indústria, né? O tema de hoje que é hidratação capilar. É verdade? É mentira? Eu tô fazendo certo de... Qual é a semântica da palavra hidratação? Onde ela se aplica? A hidratação, ela vai se aplicar a quê? Por exemplo, na saúde, ela se aplica ao corpo físico, ao corpo físico. Então, eu preciso manter o meu corpo hidratado, ok? Eu preciso manter o meu corpo hidratado. E como que eu mantenho o meu corpo hidratado? Eu mantenho meu corpo hidratado tomando banho? Hã? Não, bom, não sei, eu acho que Né? tomando Então, água. eu não mantenho meu corpo hidratado tomando banho. Eu mantenho meu corpo hidratado como tomando água, ok? Tomando água, ok. Então, para hidratar o meu corpo, eu tenho, então, que beber água. Maravilha. Então, esse é um campo semântico da palavra hidratação, usando para o ser humano. Maravilha. Quando nós falamos, então, da hidratação capilar, é a mesma coisa. É uma transferência ilegítima da totalidade. O que é isso? Pegou-se o termo hidratação, que é usado para o nosso corpo. Nós precisamos manter o corpo hidratado. Você precisa se hidratar. Você tem que beber aí 3 litros d'água, 4 litros d'água por dia para que o seu corpo fique hidratado. Então, nós somos bombardeados constantemente com essa informação importante que o nosso corpo tem que se manter hidratado. Pegou-se o termo hidratação e fez-se uma transferência ilegítima da totalidade e jogou para o cabelo. Ou seja, se o meu corpo precisa de hidratação, o meu cabelo também precisa de hidratação. Mas, na verdade, não. É uma transferência ilegítima da totalidade. Ou seja, pega-se uma palavra que tem um contexto correto numa situação e joga para uma outra situação na qual ela não existe. Por que ela não existe? Muito simples. A água, quando eu falo água para o meu corpo, Chile, me responda. O que a água faz no meu corpo? A água ela é benéfica ou maléfica para o meu corpo? A água torna o meu corpo mais forte ou mais fraco? A água torna o meu corpo mais saudável ou mais doente? Fala para mim. Uma água boa, lógico, estou falando. Né? Mais saudável, mais forte. A água é tudo de bom. Uma água saudável, como o senhor está falando. Exatamente. Então, uma água alcalina seria muito melhor, né? Uma água alcalina, uma água fotônica, uma água hidrogenada, sim, ok? Mas a água alcalina é muito cara, é só para rico. O pobre não pode comprar água alcalina. Até comprei umas vezes, mas tá louco, tá muito caro. Pois é. Mas aí, quando você comprar o laser, você não precisa nem tomar água alcalina. Você vai colocar o laser na água e você toma água fotônica, igual eu tomo aqui, ok? Já vai ser suficiente. Então, o que acontece? Então, quando eu bebo água, meu corpo fica melhor. Meu corpo fica mais saudável, meu corpo fica mais forte, o meu corpo, eu vou viver mais. Tanto é, Chile, não sei se você sabe, que, na verdade, a velhice, o que a velhice é? A velhice é desidratação. Se você pega uma criança, por exemplo, ela vai ter aí aproximadamente 80% do corpo dela é água. Vai ser água. Do peso dela vai ser água. Quando você pega um idoso, isso vai cair para 40, para 20, para 30. Então, na verdade, a velhice, quanto mais velha uma pessoa fica, ela se desidrata. A pessoa vai ficando desidratada. Compreende? Por isso que é importante, quanto mais velho você é, mais água você tomar. Tá ok? Porque a tendência do idoso é ele ficar ácido e desidratado. Ok? Ácido e desidratado. Fora o restante. Ok. Aí, o que acontece? A água, então, é tudo. A água é maravilhosa. Aí eu pego esse conceito de água maravilhosa para o meu corpo, a água que é intracelular, a água que faz parte do meu corpo, tá ok? Eu vou ter aí, dependendo do peso de uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, ela vai ter aí o quê? Os 48 só de água no seu corpo. Os 48 só de água. Essa água, uma porcentagem vai estar intracelular, uma parte da água vai estar no sangue, compreende? Outra parte vai estar no intersticial, ok?
Então, essa água vai ser distribuída pelo corpo dela, mas uma boa parte dessa água, a maior parte dela é intracelular. A água está dentro das células, ok? Maravilha. Aí fizeram a transferência ilegítima da totalidade. Pegaram a hidratação, que é ótima para o corpo, e jogaram o conceito para o cabelo. Então, se a hidratação ela é importante para o corpo, então a hidratação também vai ser importante para o cabelo. Só que não. Por quê? Porque a água no cabelo, ela não fortalece o cabelo. A água no cabelo, ela enfraquece a fibra capilar. Dependendo da condição do cabelo, ele perde até 50% da sua força. Não precisa ser... Professor, pode falar. é onde a gente faz os testes, né? Fazemos o teste para ver a resistência do fio. A gente molha o fio e faz o teste de resistência, porque o fio fica mais frágil quando molhamos. Tanto é que se você pegar o seu fio de cabelo e você fizer o teste de tração com ele seco, né? Você pegar o fio aqui assim Também. E fizer isso com o seu fio seco, você vai ver que ele vai ter um pouco de elasticidade. Sim. Mas se você molhar esse fio, voltar e esticar, você vai ver que ele vai esticar aí praticamente, dependendo do fio, ele vai esticar 50%, 60%, 70% da força dele, compreende? E vai quebrar muito mais fácil. Sim. Então, por que isso acontece? Porque a água, ao contrário do corpo, que a água fortalece o corpo, na fibra capilar não. Na fibra capilar, a água enfraquece o fio de cabelo. E como eu disse no começo, não precisa ser cientista para isso. É só você molhar o cabelo e traciona ele seco, né, como falei, puxa ele seco, molha e puxa ele molhado. E você vai ver o que a água fez com o seu cabelo. Entende? Então, no cabelo, a água enfraquece. A água tira a força do cabelo. Por que que a água enfraquece o cabelo? Porque a água, ela é rica em hidrogênio e o cabelo, ele tem 1/3 da sua resistência causado pelas pontes de hidrogênio. Ele vai ter lá as ligações covalentes, que é aproximadamente 1/3 da sua força. Ele vai ter as ligações iônicas, que também vai ser aproximadamente 1/3. E vai ter também as pontes de hidrogênio, que também vai ser aproximadamente 1/3. Essas pontes de hidrogênio, quando você molha a fibra capilar, você faz a desestruturação dessas pontes de hidrogênio. Então, nós podemos dizer que o cabelo perdeu pelo menos 1/3 da força dele, foi perdida. Aí, na medida que esse cabelo vai secando, aquelas pontes vão se refazendo e o cabelo volta à sua resistência normal, ok? Então, a água, ela enfraquece o cabelo, ela não fortalece o fio de cabelo. Agora, Cirlei, eu faço a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é a seguinte: se é sabido que a água enfraquece o cabelo, então por que eu teria que hidratar o cabelo? Sendo que hidratar o cabelo, a palavra hidratar significa você repor água, você depositar água, ok? Então a primeira pergunta de ouro que eu faço é essa. Os nossos ouvintes podem responder. Se a água enfraquece o cabelo, então por que eu tenho que hidratar o cabelo se isso enfraquece o fio de cabelo? A água em si, ok? Segunda pergunta, Cirlei. Pergunta de ouro, vai no milhão. Vou fazer as perguntas aqui porque eu vou esquecer. Então vamos agora considerar que a água, que a hidratação, ela fosse boa para o cabelo. Qual seria o meio mais rápido de você colocar água no cabelo? Você ir comprar um creme, pagar R$100, R$200 um creme e aplicar esse creme no cabelo? Ou seria simplesmente você molhar o seu cabelo lá no tanque ou debaixo do chuveiro? Molhar. Molhar. Muito mais barato e muito mais eficiente, ok? Mas quando você molha o cabelo, na realidade, o que vai acontecer? Esse cabelo ele vai voltar a secar. E aquela água que ele absorveu, ela vai sair dele. Do jeito que ela entrou, ela sai quando seca. Então, o que acontece? Não houve mudança alguma naquela fibra capilar. Entende? E uma outra questão também, eu fiz duas perguntas, né? Mas a outra questão também é o seguinte: existe algum resíduo de água na fibra capilar? Existem alguns testes de laboratório
que apontam que existe resíduos de moléculas de água no cabelo. Mas são na casa aí de 6, 7, 5%, dependendo a fibra capilar, a espessura dessa fibra. Mas como que essa água foi parar no cabelo? É a terceira pergunta. E qual é a estrutura dessa água que foi parar no cabelo, esse pouquinho de 6%? Então, respondendo a terceira pergunta, como essa água foi parar no cabelo? Da mesma maneira que a água vem parar no nossa célula, no nosso corpo. Como que a água entra na nossa célula, Chile? Como que nosso corpo... Bebendo. Assim, ó. Bebendo. Como que a água vem parar no cabelo? Aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Exatamente. Bebendo água. Eu não peguei meu copo de água, mas tudo bem. Eu bebi a água. Essa água, ela foi para o meu corpo, ela passou pelo meu estômago, foi para o meu intestino. Uma parte dela vai ser eliminada na urina, uma parte dela vai ser filtrada pelos meus rins e vai ser reaproveitada pelo meu corpo, vai ser direcionada às nossas células. Quando essa água que eu bebi aqui, ela chega na célula, ela tem um caminho, chama aquaporina. Aquaporina, quiser anotar esse nome aí, aquaporina. A aquaporina, inclusive o cientista que descobriu a aquaporina, ele ganhou o prêmio Nobel tá? Por essa descoberta, ok? E o que é a aquaporina? A aquaporina é justamente a estrutura da membrana celular que permite com que a água tenha acesso às nossas células. Então, a célula passa pela aquaporina, a água, aliás, passa pela aquaporina, entra na célula, e na célula ela sofre uma transformação bioquímica, ok? Bioquímica e biomolecular. E essa transformação biomolecular faz com que essa água mude a sua estrutura, e ela se torne no que nós chamamos de uma água estruturada. O que é uma água estruturada? É uma água que tem um potencial eletrônico diferenciado, ela tem uma consistência diferenciada, compreende? Então, ela se transforma num tipo de água que não é um tipo de água que, por exemplo, vai evaporar com o calor. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu pego essa água aqui e coloco aqui na mesa, ok? Molhe aqui a mesa. Aqui, nós estamos em Belém do Pará. Eu ia falar 36 graus, né? Mas aqui não é 36. Aqui 36 é na sombra de madrugada. Então, agora deve estar 36, mas durante o dia é 50 graus, 70 graus, ok? Chegamos quase a 100 graus Celsius. Aqui é um forno. Então, mas vamos supor que você molhe uma toalha e deixe ela exposta a 36 graus. O que vai acontecer com a água? Ela vai secando. Se a toalha seca depois de ser molhada, porque a água evaporou, certo? Ok. Nosso corpo tem água? Sim. Aproximadamente 70% de água. Qual é a temperatura de nosso corpo? 30 e... não sei, não me lembro. 36,5 aproximadamente. Mas o nosso corpo tem 36,5 e por que a água do nosso corpo não evapora? Eu posso perder água pelo suor, né? Mas ela não está evaporando, eu estou eliminando pelos meus poros, pelo meu suor, ou estou eliminando a água. Eu posso perder água pelas minhas lágrimas, né? Eu posso chorar e eliminar na minha saliva, eu posso eliminar. Então, eu elimino água pelas minhas lágrimas, eu posso eliminar a água pelo meu suor, eu posso eliminar a água pela minha saliva, tá ok? Eu posso eliminar a água pela urina, pelas fezes, mas a minha água do meu corpo não evapora. Por que a água do meu corpo não evapora? Porque ela é uma água estruturada. Ela é uma água totalmente diferente de quando ela entrou. Ela teve uma transformação biomolecular, bioquímica no corpo, e ela se transformou numa água estruturada, que é o quê? Que é um tipo de água que é ideal para a vida. Para que a nossa célula funcione, ela precisa trabalhar dentro de uma água estruturada. Ok? Estruturada. Ok, então essa água estruturada que estava na célula é a água que vai depois na célula se incorporar ao queratinócito e formar a fibra capilar.
Então, o queratinócito, ele é originalmente uma célula, essa célula produzia ali queratina e o melanócito melanina, em um determinado momento, esse queratinócito ele é preenchido por queratina e ele vira um tijolinho e vai formar o cabelo. E dentro dele, que ele tinha 70% de água, vai ficar um residual lá de 5%, 6%, 7%, que é o residual de água que permanece ali, que vai ser anexado à estrutura do cabelo, ligado às proteínas, e vai crescer junto com o cabelo. Professora, essa estrutura... uma pergunta, perdona, só para o pessoal entender. Então, essa água estruturada que o senhor fala, esse 6, 7%, né, dependendo do cabelo, vai estar nesse fio de cabelo aqui? Sim, tá aqui. Ela faz parte, assim como a queratina e a melanina não se mesclaram para formar um fio de cabelo. Sim. Então, aí junto com essa queratina e melanina, você vai ter um pequeno residual de água, mas um pequeno residual, 6%, 5%, depende da fibra capilar. Mas essa água é uma água ligada à proteína, não é a água que vai ter no cosmético, que vai ter no chuveiro, e essa água, ela não sai do cabelo por si só. Assim como a queratina não sai do cabelo por si só, assim como a melanina não sai do cabelo por si só, a água estruturada também não sai do cabelo por si só. Ela só sai do cabelo se ela for arrancada. E como que ela é arrancada? Ela é arrancada assim como a melanina é arrancada, como a queratina também, através de química. Se eu usar química muito alcalina, química muito ácida, química que tem oxidante, ou até mesmo a radiação solar, entende? Então, também eu tenho as reações térmicas, né? O calor do secador, o calor da chapinha, ok? Então, essas agressões térmicas e agressões químicas, quer sejam oxidantes, alcalinos ou ácidos, mais as radiações solares, têm o poder de danificar a melanina, tem o poder de danificar a queratina e tem o poder também de danificar a água intracelular, ok? Que está na fibra capilar. Só que tem o seguinte, eu consigo repor melanina no cabelo depois que eu perdi? Não. Eu consigo repor queratina no cabelo depois que eu perdi? Não. Eu consigo repor a água no cabelo depois que eu perdi? Não. Também não. Entendeu? Então, tudo aquilo que é estrutural da fibra capilar, uma vez perdido, perdeu, já era. Se eu perder uma cutícula do meu cabelo, não vai nascer outra cutícula. Não adianta eu pôr vitamina no cabelo, tratar o cabelo. Não, perdi a cutícula, perdido está. Entende? Todo dano que é causado na fibra capilar, ele é permanente. Os danos causados na fibra capilar, eles são permanentes. Então, se ele perder queratina, ele perdeu. Se ele perder cutícula, ele perdeu. Se ele perder melanina, ele perdeu. Se ele perder a água intracelular, que é pouquinha, perdeu também. Ok? Maravilha. Sendo assim, primeiro, nenhum cosmético tem poder de repor água na fibra capilar. Por quê? Primeiro, porque a água do cosmético não é a água que tinha no cabelo. A água do cabelo é estruturada, o cosmético não é. Segundo, a água que nós temos aqui fora, no cosmético ou no chuveiro, ela não fortalece o cabelo, ela enfraquece a fibra capilar, entende? Então, o cosmético não consegue repor a água intracelular e a água que tem nele não serve para o cabelo, tá entendendo? Então, ou seja, é impossível você fazer uma hidratação capilar como tratamento. Maravilha. Mas, Dodi, se não tem como fazer, por que o produto chama hidratante? Essa pergunta que eu ia fazer. Por que o nome do produto é hidratante? E por que quando eu passo esse produto no cabelo, o cabelo fica melhor? Porque quando eu passo o produto, o cabelo não fica pior, ele fica melhor. Então, primeiro, o produto tem nome hidratante pela transferência ilegítima da totalidade. Então, o mercado tirou o contexto da hidratação para o corpo, que é boa, e usou esse conceito para o cabelo, que no cabelo é mentirosa, mas se usou isso. Então, usa-se o nome hidratante, na realidade, por um engano dos dois. Provavelmente a indústria, muitas das indústrias nem sabem isso que eu estou dizendo a vocês, tá? Isso que eu estou falando a você aqui, provavelmente o pessoal não tem nem noção do que eu estou falando. Talvez, eu creio, talvez não. Eu creio que se você, que está aqui conosco hoje, não é uma pessoa que me segue,
você nunca ouviu falar sobre essas coisas. Dificilmente, duvido Não, que você não, já ouviu. professor, faz pouquíssimo tempo que eu fiquei sabendo, tanto que eu digo, a gente sempre falava, né? Vamos fazer um tratamento, vamos hidratar, ou nutrir ou reconstruir. Aí eu tirei a palavra reconstruir porque eu vi que já não podia reconstruir. Aí eu dizia, como que era? Ai, se me foi agora. Reposição hídrica, lipídica e proteica. Aí eu retirei a palavra hídrica também, depois de fazer, de estudar mais e tudo. Ou seja, que eu sei que realmente é um assunto que as pessoas não estão por dentro, não sabem, realmente não sabem. Eu tenho a sorte de estar aqui, de ter aprendido essa parte, mas vai ser difícil também falar isso, contar isso, né? Ensinar isso. Por quê? Porque, observe bem, para poder entender esse assunto, você tem que entender de química, Exatamente. Você tem que entender de cosmético e você tem que entender de biomolecular, né? Biomolecular e biofísica. Né? Então, realmente, você tem que entender como o corpo funciona e como os cosméticos funcionam e como a química funciona. Então, realmente, um conhecimento tem que ser um pouco mais abrangente para a pessoa entender. Então, talvez por isso, vocês não ouvem as pessoas falarem sobre isso, porque provavelmente elas nem têm noção que isso existe, nem sabem que isso acontece, ok? Então, não fala porque não tem esse conhecimento. Mas eu falei sobre o nome hidratação. Então, o nome hidratação é um nome errôneo, um nome errado, que se usa porque se hidrata o corpo e se entendeu que hidratar o cabelo vai ser bom igual no corpo. Só que não levou-se em consideração que hidratação no cabelo enfraquece, não fortalece. Maravilha. A segunda questão, mas por que então eu passo o produto no cabelo e o cabelo fica melhor, não fica pior? Exatamente, por quê? Porque o que aquele produto possui que vai ser depositado no seu cabelo não é água. Não é água. Ok? A água que tem naquele produto, ela é, na verdade, usada por dois motivos. Para ser um solvente das substâncias que são usadas ali, que ali tem substâncias que tem uma fase oleosa e uma fase aquosa. Óleo e água não se misturam. Né? Então, você tem que ter a água para poder fazer ali a emulsão e mais ali os tensoativos, dependendo do que for, para poder fazer a mistura de água e óleo. Ok? Então, ali no produto, a água que tem nele é só para poder o produto misturar as matérias e para poder ser um veículo, quando ele for aplicar no cabelo. Só isso. Mas a água que tem no produto, ela não é utilizada no cabelo. O que aquele produto deixa no cabelo são o quê? Não é água. Ele deixa no cabelo ceras, ele deixa no cabelo condicionantes, que são também ceras, tá? Que tem uma consistência de cera, e ele deixa no cabelo óleos. E ele pode deixar também ativos de tratamento, como, por exemplo, proteínas, aminoácidos e substâncias, proteínas que podem ser cerosas ou ser fibrosas. Então, tudo aquilo que aquele produto deposita na fibra capilar, que faz o cabelo ficar macio, mais sedoso, com brilho, de repente, se ele está quebrando, pode quebrar, é tudo menos água. Compreende? Então, são o quê? São justamente os óleos, são os extratos vegetais, são as ceras, são as proteínas cerosas, proteínas fibrosas. Então, é um blend de substâncias que não são água. Uhum. E isso é depositado no cabelo, e é isso que vai dar ao cabelo condicionância, emoliência, brilho, vai melhorar a penteabilidade do cabelo molhado e do cabelo seco, vai dar mais brilho para aquele cabelo, vai ter uma proteção térmica para que quando você secar o cabelo, a escova dure mais, vai formar um filme na fibra capilar, formadores de filme. Então você vai ter substâncias que vão fazer com que isso aconteça. Mas, como eu te falei, elas são ceras, elas são extratos, elas são óleos, elas são silicones. Elas não são água. Entende? Então é isso que é depositado no cabelo e que melhora o cabelo, não água. Então, usar para esses cremes o nome hidratante capilar é um erro terrível, né? É um erro grotesco e um erro até infantil, ok? Só que qual que é o problema? O problema é que é um nome difundido, é o nome que todo mundo fala, então ficou assim mesmo. Mas é um nome total e completamente errado. Por quê? Primeiro, que o produto não hidrata o cabelo.
Segundo, que o cabelo não precisa ser hidratado. Terceiro, porque água enfraquece, o cabelo não fortalece. Você vai ter, por exemplo, os agentes condicionantes, cloreto de retrimônio, cloreto de cetrimônio, tá ok? Você vai ter substâncias que vão dar brilho, maciez, tá? Você tem, por exemplo, PEG 150, alguns vão ter silicones, vão ter óleos, vão ter extratos vegetais, pode ter óleo mineral, pode ter óleo vegetal, tá ok? Então, todas elas são substâncias, para resumir, são substâncias que têm consistência de cera, consistência de extrato, consistência de óleo, que podem também ter também os silicones, tá ok? Para resumir assim, tá? Então, você tem ceras, extratos, óleos, silicones e os ativos que podem ser as vitaminas, proteínas, hidrolisados e assim por diante. E você vai ter também as proteínas, que podem ser serosas ou fibrosas. O exemplo de proteína fibrosa é a própria queratina, que o pessoal usa, que pode ser uma queratina animal ou vegetal, e uma proteína serosa, você tem a cerecina, por exemplo, que ela é extraída da seda. Maravilhosa, dá um brilho no cabelo magnífico, tá ok? Tudo isso são coisas que estão ali dentro daquelas substâncias e outras coisas mais, tá ok? Então você vai ter, aqui eu falei as substâncias de nome mais simples, Sim. mas tem outras substâncias com nomes mais complicadas, mas a função todas é essa. A função é o quê? É ser um agente condicionante, é ser um agente emoliente, é ser um agente de consistência, é ser um agente de brilho, é ser um agente de melhorar a penteabilidade, seco ou molhado, é um agente formador de filme para poder dar aquele brilho, ok? Um agente protetor térmico, entende? Então, não tem água. Assim, para ser o ativo que vai tratar, não. Tem tudo menos água. A água tem lá no produto? Tem, quando vai fazer. Mas, na verdade, não para pôr no cabelo. A água é para poder fazer o produto. Né? Porque o produto, a cera, por exemplo, ela imagina o álcool certo. O álcool certo, imagina um isopor. Quando você pega um isopor e você esmigalha um isopor e cai tipo neve. Você pega aquele isopor, isso é um álcool certo. A consistência dele é como se fosse um isopor, para vocês entenderem. Que eu não tenho aqui para poder mostrar a vocês. Entende? Então, é uma substância cerosa, que ela tem que ser ali aquecida para que ela derreta e ela vira uma cera e vai ser usado. E isso é o que tem mais no produto. O maior volume do produto são os álcools certos. É o que mais faz volume no produto. Tá ok? Aí você vai ter os cloretos, que são os cloretos de retrimônio, por exemplo, cetrimônio, que são os agentes condicionantes, que vão dar ao cabelo aquela sensação de um cabelo macio, de um cabelo sedoso, e assim por diante. Tá ok? Então, isso são as substâncias que vão fazer a diferença no produto, mas não água. Se tem uma coisa que não tem ali para poder tratar o cabelo, é água. Tá ok?